Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Bárbara Berg, editora assistente de Beleza e Wellness da Vogue Brasil. E nessa edição do nosso Summit de Wellness, a gente recebe a facilitadora de diálogos, Tânia Mujica, para falar sobre um assunto que eu acho que a gente pode usar muito nesses tempos de pandemia, que é os diálogos que curam. Então, com vocês, Tânia Mujica. Olá, eu sou Tânia Mujica e estou muito feliz de fazer parte da primeira edição do Vogue Wellness Summit. Hoje eu estou aqui como mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos e criadora da abordagem Diálogos que Cura. Curam do quê? Da separatividade, da ilusão que estamos um muito distante do outro. Nos curam da ideia de que o outro está contra mim ou eu contra o outro. É uma abordagem que nos ajuda a poder expressar, a poder falar aquilo que nós queremos dizer, porém sem machucar, e podermos ouvir ao outro sem nos ofender. Eu acredito que para isso seja necessário especialmente desenvolver uma habilidade, a escuta ativa. Inclusive, eu acredito que se existisse o melhor nome que pudesse simplificar melhor meu trabalho, não seria o de facilitadora de diálogos, mas o de facilitadora de escuta. Porque o que eu vejo muito nas reuniões, nos encontros, é que todo mundo já está muito preparado para poder falar. E enquanto cada um está esperando a sua vez de falar, ninguém está ouvindo. Nós fomos treinados desde muito pequenos a podermos nos desenvolver na nossa fala. Lembra? Primeira palavra de uma criança, todo mundo fica pirando, muito feliz. Diz mamãe, diz papai. E assim vamos elogiando e vamos fortalecendo essa habilidade. Porém, nunca nos disseram, parabéns, é a primeira vez que você teve escuta ativa. Fomos da escola, nos ajudaram a desenvolver também a nossa fala, oratória, era prova oral, era exposição sobre nossos trabalhos diante da turma, mas ouvir, não. A maioria das pessoas está ouvindo para poder encontrar a melhor conexão para responder. Ouvindo para responder. Quando nós deveríamos estar ouvindo, escutando, para poder compreender o outro. É a partir da escuta ativa que podemos de fato ter um diálogo curador, um diálogo que nos conecta com os outros. Mas para isso precisamos ter primeiro escuta ativa com nós mesmos. Estarmos conectados com nós mesmos é primordial para que possamos nos conectar com o outro. Por isso quero abordar um pouco mais sobre esse tema. Rubem Alves falava, estamos cansados de tantas pessoas que falam bonito. Queremos pessoas que escutem bonito. Pessoas não que nos digam, olha, eu tenho um conselho para você, mas que com seu silêncio possam nos permitir entrar em contato com outra pessoa. Eu acredito que escuta ativa é como se nós pudéssemos abrir espaço dentro de nós para que o outro possa habitar dentro de nós durante o momento que ele estiver expondo o que ele quer expor. E não habitando apenas o tamanho que os nossos julgamentos colocam para ele. Não sei se já aconteceu com você, e de fato já aconteceu comigo muitas vezes, de que uma pessoa começa a falar, eu já tenho julgamentos, preconceitos em relação a outra pessoa, e eu já começo talvez pensando, dizendo, não concordo. Ou talvez algo como, já entendi, já sei para onde vai ir. Nesse momento, nós reduzimos totalmente essa pessoa a um lugar tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que ela não mais cabe. É como se eu tivesse, nesse momento, me focando tanto no meu ponto de vista, que aí começo a criar uma bolha da realidade, ao ponto de que apenas a minha vista se foca em um único ponto. E assim eu estreito totalmente minha consciência. Para podermos aprender a escutar, é preciso irmos pelo menos por 4 camadas. Escuta ativa, ela é muito necessária e ela é muito ativa. Não é somente parar para ouvir. Não dá para você pegar o celular e dizer, pode continuar falando, eu estou só mandando um e-mail, porque não dá para escutarmos uma pessoa plenamente
enquanto nós fazemos uma outra coisa. Me acompanha nessas 4 camadas. A primeira, aquela que nós queremos dar conta enquanto estamos mexendo no celular, é apenas a camada do ouvir. Para isso é necessário apenas usar nosso aparato auditivo e direcioná-lo, compreender se o que eu estou falando é português, aquele idioma que eu entendo, quais são as palavras. Isso ativa a minha memória curta e eu posso até repetir o que está sendo dito, porém não necessariamente estou entendendo. Por isso a segunda camada é o de entender. Eu ouvi as palavras que foram ditas, mas eu entendi o que a outra pessoa quis dizer. Ela é tão ativa que dentro desta escuta eu posso fazer perguntas. Eu posso perguntar para o outro, pode repetir? Posso dizer para o outro, deixa eu ver se eu entendi. Sintetizo aquilo que eu ouvi e pergunto, é isso mesmo que você quis dizer? Olha só, escuta ativa me permite inclusive perguntar para o outro se é aquilo mesmo que eu entendi. Porque dentro da comunicação existe ruído e ela não é uma exceção. Eu acho curioso as pessoas quando me chamam para mediar um conflito me dizerem, olha, este conflito aconteceu porque houve ruído na comunicação. Como se ela fosse uma exceção, mas ela é regra, sempre há ruído. Há ruído com a pessoa na qual está trazendo aquilo que ela quer expressar e muitas vezes se mistura com seus próprios pensamentos, lembranças, julgamentos, e há muito ruído em mim, aquele que está ouvindo, porque meus julgamentos, minhas experiências, meus pensamentos também estão atrapalhando. É tão ativa a escuta que constantemente eu preciso abrir espaço para que o outro e aquilo, a fala do outro caiba dentro de mim. E para isso eu posso ir na terceira camada, que é o da compreensão. Então não somente eu ouvi o que você falou, não somente eu entendi o que você quis dizer, mas eu compreendi aquilo que está por trás das tuas palavras, as tuas necessidades, os teus sentimentos. Estou conseguindo compreender o que você está querendo me dizer, não somente me apegando a teorias, a pontos de vista nas quais eu simplesmente digo, não entendi, ou já entendi, ou não me parece, ou discordo. Estamos com tanto barulho em volta que também isso reflete todo o barulho que há dentro de nós também. Existe tanto ruído, especialmente neste momento de tanta polarização, de tanto medo, neste momento no qual o medo, ele ativa essa mente dual que me diz, tá errado, tá certo, no meio de tantas notícias e no meio de tantos pontos de vistas diferentes, no meio de tantas polaridades e tantas bolhas nas quais cada um está ouvindo somente as pessoas que pensam igual a si mesmas, aí fica muito mais ativado o ruído. Muito mais forte o ruído, porque parece que nossa mente o tempo todo está dizendo isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, gostei ou não gostei. E isso cria aquilo que falei para vocês das bolhas. E as bolhas, se eu mostrar para você aqui, esta esfera que se comporta quase como uma bolha, ela não traz a realidade como ela é. Ela traz uma realidade distorcida, frágil, muitas vezes de ponta cabeça. E ela pode parecer transparente, pode parecer que está me mostrando a verdade, mas ela é muito mais o que? Uma ilusão da realidade. É uma ilusão da compreensão, uma ilusão de que realmente eu estou compreendendo. Porque veja só, é tão fácil ter escuta ativa com pessoas que pensam igual a nós. Já aconteceu com você? De que você conheceu uma pessoa que pensa igual que você? Na política, em relação às vacinas, em relação ao Covid, em relação a este momento, em relação ao trabalho, em relação ao vizinho, em relação ao colega. E aí quando pensa igual a você, você diz, nossa, como gosto de você, como gosto de falar com você. Sabe que parece isso? Uma conversa narcisista, porque é como se você estivesse olhando para um espelho e você dizendo a si mesma, olha, como eu gosto dos próprios pensamentos. E o que acontece na prática? O que muda? Nada. Estamos só cada vez mais melhorando nosso repertório daquilo que nós já pensamos e nos impedimos de ir na quarta camada da escuta ativa, que é a expansão da consciência, ampliar a consciência. Quando nós temos escuta ativa, não necessariamente temos que mudar de opinião, mas é inevitável que alguma coisa mude em nós, especialmente se para aquela pessoa que nós tivemos escuta ativa é uma pessoa que pensa de uma maneira muito diferente a mim.
Se eu não restringir com meus próprios julgamentos e de fato eu estiver tendo uma escuta ativa ao ponto de que eu estou abrindo espaço os meus julgamentos e dizendo para eles, ok, entendi minha mente, mas abre espaço aqui porque ainda quero compreender o ponto de vista, a visão, a percepção que o outro está trazendo, sem me focar num único ponto, aí não tem como não mudar alguma coisa dentro de nós. Porque cada um de nós tem uma vida, uma percepção, uma experiência de estar vivo totalmente diferente. Quando eu consigo escutar ao outro, além das suas palavras, além do seu ponto de vista, eu consigo compreender, me conectar com algo que se chama necessidades. Aquilo que é importante para você, aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para o outro. Aquilo que mais nos conecta. As discussões, os conflitos, eles geralmente acontecem numa camada muito superficial, que é o que eu penso e o que você pensa, minha opinião e tua opinião. Porém, por trás da opinião, existem o quê? Os nossos sentimentos. E agora eu quero te ajudar a entender como você ter escuta ativa com você mesmo. Porque eu acredito muito, e na metodologia Diálogos que Curam, reforço muito isso, que é para nós fazermos esta mudança a partir de círculos concêntricos. Sabe como uma pedrinha que cai em cima de um lago que está bem paradinho? E aí eles vão se formando ondas, no começo são ondas mais estreitas, mais fortes, e elas vão se expandindo cada vez mais suaves, maiores. É assim, em tudo que se refere a diálogos e ainda mais em relação à escuta. Então, se há dificuldade de você ouvir o outro, provavelmente isso é reflexo ainda de quanta dificuldade existe para ouvir você mesmo dentro de si. Então, quero te ajudar agora, nos próximos minutos, percorrer várias camadas dentro de si para poder ouvir você com muita escuta ativa, para que assim seja mais fácil ouvir o outro. Então, na primeira camada estão os julgamentos, onde acontecem os conflitos. A partir desses julgamentos, é importante você reconhecê-lo. Algumas pessoas acreditam que, Tânia, para você é fácil, você tem cara de assim, não. Se eu pudesse colocar um megafone para os meus julgamentos, provavelmente você ia ficar assustado, porque eu tenho muitos julgamentos. E olha, eu podia falar em alguns momentos, eu posso dizer, caramba, mas que língua venenosa, viu? Mas sabe qual é a diferença que cada vez mais fica evidente para mim? Que é uma coisa muito diferente eu olhar para os meus julgamentos e ser totalmente abstraídos por eles. Acreditar que meus julgamentos é a realidade em si. E outra coisa é reconhecer o que é o fato dos meus julgamentos. Então, por exemplo, se por exemplo, eu estou numa reunião de trabalho, e de repente uma pessoa, nós combinamos que na reunião todo mundo vai abrir a câmera, e tem duas pessoas que não abriram a câmera. A minha mente pode ser, mas não ouviram o nosso acordo, mas isso eu aposto que outra pessoa está fazendo uma outra coisa. Se alguém me disse, o que aconteceu na reunião? Tem duas pessoas que estavam nem aí para o nosso acordo. Isso é fato? Isso é realidade ou esse é meu julgamento? Isso é meu julgamento. Eu posso ter julgamentos como esse, mas eu reconheço, olha, o fato que estava acontecendo nesse momento é que tinha duas pessoas que não ligaram a câmera no momento que nós fizemos acordo de ligar a câmera. E os meus julgamentos eram de que talvez as pessoas não estavam nem aí com os acordos ou que talvez elas estavam fazendo outra coisa. Então, a primeira camada para nós termos escuta ativa com nós mesmos é diferenciarmos o fato dos julgamentos. Isso nos ajuda muito a poder lidar inclusive com a raiva. Quando nós sentimos raiva, geralmente não é em relação aos fatos, mas é em relação a quantos pensamentos nós alimentamos na nossa cabeça. Sabe essa frase de criando minhocas? Alguma coisa assim, não lembro a frase, né? Fico com minhocas na cabeça. E olha, eu que sou peruana, né? Por isso que tenho uma fala enrolada. Não sei se para você que já experimentou falar uma nova língua numa outra cidade, em outro país, já experimentou, mas eu consigo ver as coisas quase que literal. Então eu fico imaginando realmente um monte de minhoquinhas, eu dando comidinha para eles. E aí, a partir disso, é que cresce a raiva. Quando eu estou alimentando os meus julgamentos. Geralmente, quando você se foca ao fato
surgem outros sentimentos por baixo dessa raiva. Posso ficar triste, frustrada. A ver, se eu de fato estivesse passando por uma cena como essa, provavelmente me sentiria incomodada, frustrada ou impotente, porque eu estaria... E aí vai. Então, segunda camada seria entender o quê? Quais são os meus sentimentos? E isso é muito importante, porque sentimentos, eles são mensageiros. Muitas vezes se pensa que sentimentos, que inteligência emocional é você ter uma repressão emocional. É você reprimir seus sentimentos para que não misture o profissional com o pessoal. Isso é uma ilusão. Não tem como reprimir sentimentos. É como se você pegasse uma bola cheia de ar e tentasse enfiar dentro de uma piscina. Você tenta, e até pode conseguir por um pouquinho, mas assim que escorrer a tua mão, ela sai para cima. É assim os nossos sentimentos. Não dá para reprimir, dá para ter inteligência emocional. E como é isso? É poder se relacionar de maneira inteligente com nossos sentimentos. E para isso nós podemos dialogar com eles, porque eles são mensageiros e eles não vão embora até que passem a mensagem. Que mensagem é essa? As das nossas necessidades. E essa é a terceira camada. Então todo sentimento ele está me dizendo que alguma coisa importante para mim está acontecendo ou não está acontecendo. Então, por exemplo, os sentimentos agradáveis, como por exemplo alegria, esperança, gratidão, eles me mostram que alguma coisa muito importante para mim está acontecendo. Imaginando que eu estou mediando uma reunião e eu convido a todos os participantes a ligarem a câmera. Todos ligaram, todos participaram e no final os acordos foram muito claros e as pessoas ficaram satisfeitas. Eu fiquei extremamente feliz, e grata e empolgada. Por quê? Porque para mim é importante que todos estejam comprometidos, para mim é importante que haja engajamento, para mim é importante que haja acordos claros. Então os sentimentos agradáveis, eles me dizem, olha, continua, aquilo que aconteceu foi muito bom. Porém, imaginando nesse caso, duas pessoas decidiram não abrir a câmera. Eu não sei os motivos. Mas nesse momento, meu sentimento pode ser de medo, pode ser de ansiedade, pode ser de impotência, por diferente, e cada um desses sentimentos pode trazer uma mensagem diferente. Aí eu pergunto para o sentimento, ok, eu tô me sentindo assim porque para mim era importante o quê? Aí eu posso obter algumas respostas como importante que as pessoas cumpram os acordos, importante para mim que as pessoas confiem no processo, importante para mim de que poder olhar as pessoas enquanto eu conduzo uma mediação, eram coisas que são importantes para mim e que diante dos fatos, de alguma maneira eu temo que eles não aconteçam. Então, quando eu entro em contato com esses sentimentos, aí eles me dizem que algo importante para mim falta ser atendido, eu posso reforçar os meus pedidos, os acordos que nós fizemos, ou posso encontrar outras formas de atender essa necessidade. O que acontece como nós ficamos só na superfície, nós começamos a entrar em conflitos porque o outro não ligou a câmera. Mas esse não é o problema em si. O grande desafio e a grande tensão está porque para mim é importante ver as pessoas para que assim possa me sentir mais próximas a elas e poder ajudá-las a se sentirem mais próximas de si. Por exemplo, isso. Então, se por algum motivo as câmeras não foram ligadas, eu posso falar novamente sobre esse pedido ou posso encontrar outras formas para atender essa necessidade. Só que tudo isso só consigo fazer quando eu reconheci que julgamentos são diferentes de fatos. Quando eu posso me permitir olhar para os meus sentimentos e ouvi-los. Não mais pensar como, só alegria. Não mais chamar os sentimentos desagradáveis como sentimentos ruins. Mas são desagradáveis porque precisam ser. Precisam trazer desconforto. Precisam ser aquela pedra no sapato que nos motiva a tirar o sapato para tirar a pedra. Eles precisam ser desconfortáveis para nos mover a fazer mudanças. Em direção aonde? A atender as nossas necessidades, a atender aquilo que é importante para nós. Olha quanta coisa nós perdemos de ouvir dentro de nós, nós perdemos de ouvir no outro, porque tudo isso eu posso fazer com o outro. Eu posso dizer, ok, eu entendi, isso é a tua percepção, mas qual foi o fato? Eu posso perguntar para outro,
E diante disso você sente tristeza? O que você sente? Eu quero compreender. Eu posso dizer para ele, entendi, mas o que é importante para você por trás desse conflito? Por trás do que aconteceu? Assim, à medida que eu vou me ouvindo, eu posso cada vez mais querer ouvir o outro de maneira muito ativa. Desde que eu era pequena, eu ficava muito angustiada, com muito um grande questionamento. Por que as pessoas gritam? Eu cresci num ambiente muito violento, na qual, quanto mais perto de mim estavam, mais forte gritavam. Quem diria que um dia ia me tornar mediadora de conflitos e ver muitas vezes essas cenas se repetindo? Eu descobri o motivo pelo qual as pessoas gritam. Descobri alguns anos atrás. Quando eu estava com meu filho, ainda era pequenininho, eu estava correndo no parque e ele começou a se afastar. Em casa, nós não tínhamos costume de gritar, nem para chamar um ao outro. Sempre íamos no cômodo onde o outro estava para poder chamá-lo pelo seu nome. Mas meu filho estava se afastando do parque e eu estava com muitos brinquedos dele. Se afastava e eu chamava para ele. Israel! Não me ouvia. Israel! Não me ouvia. E aí nesse momento eu gritei bem forte. Israel! Aí ele olhou para trás e ele falou, ok, mãe. Nesse momento eu entendi. Quando as pessoas gritam é porque elas se sentem distantes. E que dá para entender isso no parque ou falando com as pessoas. Mas de pertinho também acontece isso. Às vezes eu não estou sendo ouvido ou não dou conta de trazer aquilo que é importante para mim porque os meus julgamentos estão abafando e criando muito ruído. Aí eu me sinto muito distante de você. E é como se eu estivesse com um martelo querendo quebrar um muro que nos separa. E aí eu começo a gritar. Aí o outro começa a gritar. Porque cada vez e com mais marteladas, mais longe eu me sinto do outro. Para finalizar, eu vou te dar uma dica para você mesmo, para usar com você mesmo, ou para usar com outra pessoa, quando ela esteja levantando a voz tão forte ao ponto de criar tanta separação. Nesse momento, e olha, é uma dica infalível. Eu tenho feito elas centenas de vezes. E ela funciona. Mas para isso, antes de você fazer com você, ou antes de fazer com o outro, primeiro você precisa ter consciência de que realmente você quer ouvir o outro. Se você quer compreendê-lo e se lembrar tudo que eu falei, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, e você somente se lembrar que uma pessoa levanta a voz porque ela se sente distante, já terá valido a pena. Então, nesse momento, que uma pessoa levantar o volume da voz, ou que você levantar o volume da voz, se lembra disso e diz para o outro. Em vez de se afastar, se aproxima e diz para ele, eu quero te compreender. Posso repetir o que você falou? Ou eu quero te compreender. Você me ajuda? Automaticamente desarma. As ferramentas, elas caem. A armadura, ela cai, a máscara, ela cai. A pessoa leva até o susto quando isso acontece. Tipo, mas eu tô falando! E aí você fala, quero mesmo te compreender. Repete o que você ouviu. Pergunta para outra pessoa, é isso mesmo? E se você for a pessoa que está levantando a voz, se lembra que você está fazendo isso porque no fundo você queria era derrubar o muro. Então talvez seja uma outra melhor forma de estar mais perto. Se você for corajoso mesmo, nesse momento, diga, eu tô levantando a voz porque eu tô me sentindo muito distante. Eu queria que você me compreendesse. E aí você vai perceber como os diálogos podem curar.